Oiê! Olha a música italiana pra gente falar de história da nossa família e o que isso tem a ver na sua vida. Bora? Oiê, domingão chuvoso, dia de pegar a pipoca pra gente conversar. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Escreva aí no chat de onde você tá falando. Eu tô em Santa Catarina, Florianópolis. Tá frio, tá chovendo. Oi, Lu, tudo bom? Sejam bem-vindas, bem-vindos. Bora falar da nossa família, das nossas histórias e mais, o que é que isso tudo tem a ver. O que é que a vida do meu avô, da minha avó, meu bisavô, eu nem sei quem são. O que é que isso tem a ver comigo? Patrocínio Minas Gerais, coisa boa, coisa boa. Escreva aí no chat de onde vocês falam, pra gente se conectar aqui, em que lugar do Brasil ou do mundo. Oiê! Histórias da nossa família. Lu, Aracaju, Sergipe. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Vocês estão ouvindo música italiana aí? Quem é descendente de italiano conhece essas músicas aí, hein? São Paulo, Araguaína, Tocantins. Oh, maravilha! Estamos lá do outro lado do Brasil. Que maravilha! Monte Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiânia. Oh, maravilha! Tiver alguém descendente de italiano, já escreve aí no chat. Sou também. Sou italiano também. Porque daí você vai grudar aqui comigo, tá? Bora então falar das histórias da nossa família? Piauí, seja bem-vinda. Bora, o que é que as histórias da minha família, histórias da sua família tem a ver com a sua vida? Bora. Se você, assim como eu, a Rafa lá do passado, ó Gui, sou italiano também, igual Alberto Napoli. Acho que sim, italiano também. Bora, Minas Gerais. Bora, o que é que as histórias da sua família contam sobre você? Nossa, contam muito sobre você. Se você, assim como eu, a Rafa do passado, de muitos anos atrás, era aquelas pessoas que não queriam ouvir história nenhuma, sério, às vezes eu tenho vontade de chegar lá e dar uma chacoalhada na Rafaela que tava lá do passado. Eu lembro de sentar na casa da minha avó, a mãe do meu pai, e ela gostava muito de contar histórias, mostrar fotos antigas, contar das coisas, e eu tinha uma preguiça de ouvir. Tem alguém também que era assim? Ou é ainda? Começa alguém a contar uma história do passado, na minha cabeça vinha, cara, o que eu tenho a ver? O que eu lá quero saber da história desse povo? Não quero saber. E deixava minha avó falando sozinha, porque eu não queria saber de nada daquilo. Eu não sabia que anos depois eu ia me apegar com todas as forças. Ah, como eu queria que essa minha avó tivesse viva para eu poder perguntar tudo de novo. Porque eu não registrei nada. Olha lá, ó, já começamos a entender a Cris. Rejeitada pela minha mãe desde que eu nasci. Como não descarregar esse fardo de rejeição? Pois é. Mas nós vamos muito mais longe, Cris. Nós vamos muito mais longe. Essa live vai ficar gravada? Depende. Vamos ver no decorrer dela aqui o que acontece, tá? Então, a gente vai começar a dar uns passos para trás. Tem um monte de gente que chega aqui e que não sabe nem da onde veio, da onde que veio a família do seu pai, da onde que veio as mulheres. Então, pensa ali na sua mãe, na sua avó, bisavó, naquela linhagem de mulheres. Da onde elas vieram, você sabe? São índias, negras, são italianas, são espanholas, são do Brasil, do Nordeste. Da onde vêm aquelas mulheres? E aí, pensa na sua mãe, o seu vô, o bisavô, o trisavô, os homens. Da onde que esse povo veio? E aí, se você começa a pensar no pai, a mãe do pai, a avó, então, a mãe da sua avó, do lado do pai, e assim por diante. Da onde vêm aquelas mulheres? E por último, o pai do pai. Da onde que vem? Da onde que vem esse lugar? Da onde que eles vieram? Você é a mistura de que povos? Da onde que você veio? Bom, o que eu posso falar é sobre mim, não é? Você acredita em karma, as ações dos seus antepassados me atingem? Não dessa forma, de uma outra forma que você vai entender muito completamente aqui, tá? Muito mais tranquila do que tudo isso.
Então, bora. A minha família, então, vou falar da Rafaela, você vai se conectando com a sua história, os seus antepassados e tudo que veio de lá. Se você quiser pegar um caderno, uma folha, anotar algumas coisas, quem sabe você tem uma mãe, o pai vivo, os avós vivos, e você pode perguntar coisas e começar a entender um monte de coisas sobre você. Essa live aqui, esse Instagram, a treinadora emocional, a Rafaela Rovani, ela é aquela pessoa para te tirar dessa zona de conforto, para você começar a pensar em coisas que muitas vezes você nunca pensou. Por que eu digo isso com tranquilidade? Porque a Rafa do passado também não pensava em nada disso, não. Que o meu avô, minha bisavó tem a ver com a minha vida? Então, bora. Olha lá, ó. Meus pais são tóxicos. Maravilha, Floresmar. Vamos conectar nisso aqui? Ó, vamos lá. Então, a minha família toda, do meu lado do pai, da mãe, dos avós, os bisavós, todos italianos. Se tinha alguém lá diferente, eu ainda não cheguei lá. Minha árvore genealógica tá em 1600 e pouco. Eu já consegui chegar até lá. Todos italianos. Todos da Itália. Então, os meus avós, aliás, os meus trisavós, então, meu pai, vô, bisavô, trisavô. 4 gerações atrás de mim, apenas 4 gerações. 4 vieram de navio da Itália pra cá. No final, 1890 mais ou menos, 1892, eles chegaram aqui, ali no Rio Grande do Sul. Então, essa é a minha história, tá? Tô contando a minha história. Mas eu não sabia de nada disso, lembrando, não é? Mas um belo dia, esses italianos que viviam toda uma história, tiveram que um dia decidir atravessar o oceano sem saber se eles iam conseguir atravessar ou não. Eles tiveram que tomar uma decisão de procurar um lugar melhor para viver. Eram tempos de guerra, tempos de muita... Prestem atenção. Tempos de muita escassez financeira, um tempo de muito medo, de guerra, um tempo de muita angústia, um tempo de ansiedade, não chamava ansiedade, mas já tinha naquela época. Um tempo de muita miséria. Vai conectando. Se você está vivendo escassez financeira hoje, já começa a ligar os pontos. Se você tem crises de ansiedades muito fortes, já começa a ligar os pontos. Lá de trás, nós vamos chegar até você. Nós vamos dar esse túnel do tempo para chegar até a sua vida, para você começar a entender coisas. Eu estou falando da história da Rafaela, que veio de famílias italianas, que atravessaram o oceano, chegaram até aqui e construíram a sua história. Eu vou contar a minha história para você começar a se conectar com a sua. Se você não conhece a sua história, da sua família, tarefa, vai descobrir. Você vai entender porque seus pais são tóxicos. Você não vai dizer que é legal. Não, você não vai dizer que é legal. Mas você vai entender de onde veio. E aí você vai ter a chance, só assim você vai ter a chance de mudar algo dentro de você para na sua vida você construir algo diferente. Então você vai continuar sendo uma repetição dessas histórias. É nesse lugar que a gente vai chegar, tá? Se chegar no seu coração algo que eu estiver falando e fizer sentido para você, escreva no chat, bateu. Bateu, Rafa, chegou. Manda um foguinho, manda alguma coisa aí, tá? Pra eu entender que você tá comigo, manda bateu. Ou um foguinho. Uma reação pra eu entender que eu tô falando a sua língua. Então, um belo dia, por causa de fome, miséria, medo, guerra, escassez, angústia, ansiedade, tensão, que estava acontecendo lá na Itália, eles resolveram entrar num navio, atravessar o oceano, em direção a uma terra que foi prometida que seria uma nova possibilidade de vida. E eles vieram. E eles chegaram no Brasil. Chegaram aqui e viram que não tinha nada. Tinha um monte de terra. O que eles encontraram basicamente? Trabalho. Trabalho braçal. A minha história, tiveram italianos que foram para São Paulo, italianos que foram para outros lugares do Brasil. Os meus italianos chegaram no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, desceram, foram e começaram a procurar suas terras. Lugar para começar a viver, para instalar as famílias, os filhos. E assim foi feito. Era um tempo de muito trabalho. Trabalho braçal, trabalho na roça, porque tinha muita escassez financeira. Tinha muito medo. Esses que vieram e cruzaram o oceano, imaginem as histórias que eles viveram dentro desses navios. A fome, a peste, o medo,
as mortes. Pessoas morreram, foram jogadas no mar. Aí você não entende por que hoje você não gosta de nadar. Entende? A gente vai começar a conectar algumas histórias. Eu vou lançar coisas aqui pra vocês. E então, chegaram aqui, começaram a construir suas casinhas lá em sítios no meio do mato, começaram a abrir esse mato, começaram a plantar coisas, começaram a viver da agricultura, da pecuária, começaram alguns a ter ideias de plantações de uva e vinhos. Esse não foi o caso da minha família. Minha família era de agricultores, que tinham suas vaquinhas, tiravam seu leitinho, comiam, faziam queijo daquilo ali, faziam sabão, faziam tudo que dava para comer com as comidas que plantavam, trocavam com vizinhos. Era uma vida de muito trabalho. Era acordar para trabalhar. Ó, começa a conectar aí. Acordar para trabalhar. Deus ajuda quem cedo madruga. Sim, meus ancestrais acordavam bem cedinho para ir tirar o leite da vaca, tomar chimarrão. Começaram a entender que você já vem com um script, uma história, um script. Script é como se fosse um caderninho da vida, um caderninho da vida. O caderninho da vida não foi escrito hoje, quando você nasceu. Esses pais tóxicos que você tem não começaram hoje. Se você quer chamar sua mãe de narcisista, ela não começou hoje, não. Se você tem rejeição, essa história não começou hoje. Se você tem traições, elas não começaram hoje na sua geração. A escassez financeira não começou hoje na sua vida. Não começou na sua geração. As histórias que você vive hoje são reflexos, padrões, repetições de histórias ancestrais. É sobre isso que essa live vai falar hoje. Se você descobrir a história da sua família, você descobre o porquê você tem esses traumas que você tem. E então, entendendo que a culpa não é da mãe, do pai, nem do governo, nem do fulano, nem do meu marido, nem do meu amigo, nem de ninguém, eu consigo então, através de uma boa terapia que você encontra por aqui, através de... Aliás, deixa eu escrever aqui no chat, deixa eu fixar uma mensagem. Digite... porque eu vou falar de caso de algo importante aqui. Espera aí que eu tô digitando. Digite eu quero para ser mulher de sucesso. Publicar. Deixa eu fixar. Fixar comentário. Pronto. Então... se você deseja se libertar dos traumas que estão aí com você, que você vai identificar, que já identificou e que vai entender ainda mais profundo hoje, digita eu quero aí no chat, vai chegar uma mensagem direto no seu direct, tá? Uma oportunidade gratuita para você se aprofundar nesses assuntos todos, tá? Então, o que eu quero que você saia daqui entendendo, a minha função nessa live de domingo, 4 horas da tarde, para falar de família, é para quê? Para você entender que isso que você vive na sua vida, que você não queria, essa rejeição, essas traições, esses medos, essas angústias, ansiedades, essas escassez financeira, essa dependência financeira, essa dependência emocional, começou em algum lugar. Ela não começou hoje. E se você entender, aceitar, aí dentro do seu coração, você entender que ela veio de algum lugar, cara, nós já estamos 6 passos na frente. Então, bora. Vamos voltar lá para a história. Eu vou vir contando a história e você vem conectando com a sua. Então, esse povo atravessou o oceano, morrendo de medo, fugindo de guerra, em busca de uma vida melhor. Quantas vezes a Rafaela já mudou de cidade nessa vida? Eu nasci em Nova Londrina, no interior do Paraná. Os meus pais eram bancários. A gente se mudou para Cianorte. Primeira mudança. Então a gente mudou em Cianorte, Maringá, tudo isso Paraná. Cianorte, Paraná, Maringá, Paraná, Curitiba, Paraná. E agora, atualmente eu moro em Florianópolis, Santa Catarina. Olha quantas mudanças. Tô sempre indo, então tá sempre indo em direção a uma terra melhor, a um lugar melhor para viver.
que tem novas oportunidades, tem mais oportunidades. De onde será que veio? Começou de agora? Não, ó, isso está na nossa família há muito tempo. Então, chegaram no Brasil, começaram a plantar, tarará, e aqui, mulheres, se conectem com o que eu vou trazer aqui. As mulheres da minha família, então, aquelas que vieram, as filhas daqueles que vieram, que estavam lá na roça, trabalhando na roça, com uma história difícil, de muito trabalho. Deus ajuda quem cedo madruga. Então a vida era trabalhar. As famílias eram muito numerosas. Vinham 10, 15 filhos. O pai, a mãe e os 15 filhos. E a roça para tocar, e a vida para tocar, e o dinheiro escasso, e tudo muito escasso, tudo muito difícil. A mulher tinha jornada dupla. A mulher trabalhava na roça, e quando chegava em casa, tinha que cuidar da casa, dos filhos, do marido. Essa mulher, ela não era tão bem tratada assim, né? Porque esse homem acordava para trabalhar com aquele monte de filho, não tinha dinheiro, não tinha prazer na vida, os prazeres da vida. Os prazeres da vida daquela época era a festinha da igreja do final de semana, do domingo, que reunia o pessoal em volta da igreja, comiam, bebiam, festejavam, tinha as roupinhas do domingo, que muitas vezes eram confeccionadas pelas próprias famílias, que passavam de irmão para irmão. E esse era o momento de festividade. Todo o resto era trabalho. Então vamos lá, falar um português bem claro? A vida era chatona. Não tinha esse monte de coisa que a gente tem de oportunidade. Não tinha isso na época. Ah lá, ó. Mas a mulher ainda tem jornada dupla. Mas eles não reconhecem. Bingo! Tô começando a entender tudo. Tô lançando aqui e vocês estão pegando. Viu, Joelma? Essa história não começou hoje. Essa história é antiga. Mas eu vou falar dos impactos dela. Vamos lá. Então, numa família que não tinham prazeres, não tinha dinheiro. Essa é a história da minha família. Era uma escassez completa. Claro que deram um jeito de ser felizes. Eram pessoas muito animadas, pessoas de muita fé. Pessoas que faziam de uma coisa pequena uma grande coisa. Ninguém tá falando que eles eram tristes. Não acredito que fossem. Não sei, não tava lá. Quando a minha avó contou as histórias, eu não quis ouvir. Maravilhosa, não é? Pois é. Então, quem é da família italiana, no Netflix tem um documentário chamado Legado Italiano. Incrível, para quem é descendente de italiano, eu sugiro muito que assista, tá? Então, a minha família, os descendentes de italiano, o povo que veio, as mulheres tinham jornada dupla, trabalhavam muito, não tinham prazeres, então escassez financeira, não tinha prazer, então não tinha libido. Então esse homem que trabalhava um monte também era grosseiro, bruto, grosseiro. Não tinha muito tato com as mulheres. Ninguém falava sobre o que sentiam, não dava tempo de ficar sentindo, tinha que estar na labuta, tinha que trabalhar. Era a felicidade deles, pelo menos pensavam que eram felizes. Exatamente, Marinha. Exatamente. Então, lá, eles criavam o que dava dentro do que eles tinham. É parecido com o que a gente faz hoje. Eles tinham aquele mundo, o mundo que eles conheciam era aquilo. Era aquela escassez, aquela igreja, aquele povo. Então, a mulher tinha que casar, a adolescente lá tinha que casar, independente se você tá tão apaixonado assim ou não. E aí o homem bruto, trabalhador, grosseiro. Tem muita história de alcoolismo na história da minha família, de ambos os lados. Alcoolismo, muitos casos. Os meus 2 avós, tios, os que vieram antes também. Por quê? Porque era um jeito de fugir, de esquecer daquilo tudo. Qual é a doença da minha família? Alzheimer, dos homens. Esquecer. Ó, a doença contando uma história. Eu quero esquecer, os tempos foram sombrios demais, de muito medo. Eles tiveram que ser muito valentes. Atravessar o oceano com suas famílias, seus filhos. Construir uma vida num lugar novo. Que eles não conheciam a língua, não conheciam os lugares, não conheciam a cultura, as pessoas. E então essas mulheres trabalhavam muito,
trabalhavam na roça de igual para igual com esses homens, chegavam em casa, ainda tinha que cuidar da casa, não tinham prazer, era aquele mundaréu de filho. Não dava tempo para ficar discutindo relação, não, para ver se eles estavam com problema de rejeição, com problema de dependência emocional. Não, eles calaram a boca, abaixaram a cabeça e foram trabalhar. Ia reclamar do quê? Pra quem? Não dava. Então as mulheres da minha família engoliram seco. Trabalhavam duro, em casa, no trabalho. Viraram mulheres, ó, valentes, mulher macho. Eita, que eu fiquei até um tempo atrás falando que na próxima vida eu ia nascer homem. Deus o livre nascer mulher. Então vejam. E aí? Então essas mulheres ficaram, ó, machonas. Então a Rafaela, essa que vos fala, que até anos atrás era uma mulher completamente polarizada na energia masculina, da ação, fazer. Quando sentava no sofá, já vinha uma voz, levanta menina, vamos trabalhar, vai arrumar alguma coisa pra fazer, vamos logo. Eu achava que era minha mãe. Era minha mãe que tinha sido chata comigo. Pois é. Mas se eu voltar anos antes, o que aconteceu com a minha avó, com a minha bisavó? Não dava tempo realmente. Famílias de 10, 15 filhos. As mulheres aprenderam a trabalhar muito. A trabalhar de igual para igual com o homem. Se você junta, faz um paralelo disso com o feminismo, onde as mulheres vêm se empoderando, na verdade vem se empauderando, e é muito importante todo esse movimento, que possibilitou que nós mulheres vivêssemos a vida que a gente vive hoje. Mas a mulher não tinha voz, mulher não tinha escolha, mulher não fazia faculdade, não lia, não escrevia. Mulher tinha filho, fazia comida, dava pro marido, bem português claro, e guiava suas famílias até o fim, até morrer. Essa era a vida. Mulheres que foram caladas, silenciadas. Mulheres que não tiveram prazer. Mulheres, então, que ficaram amarguradas, bravas, irritadas, exaustas. Mulheres que, quem sabe preferiam até morrer. De tão dura que era a vida. De tão pesada que era a vida. E eu não tô dizendo pra você comparar a sua história de hoje com a história lá delas. É pra você entender da onde vem a sua exaustão. Da onde você não consegue relaxar. Da onde você, mulher, não consegue cuidar de você. Da onde você se sente rejeitada. Tudo bem, tem uma história na sua vida que traz a sua rejeição. A minha história é, eu também tinha ferida de rejeição. Por qual motivo? Porque quando a gente é criança, a gente não consegue entender direito o que tá rolando com os nossos pais, não é? Eu só queria ficar perto da minha mãe. E ela trabalhava muito. Minha mãe trabalhava de igual para igual com meu pai. Em muitos momentos ela chegou a ganhar mais que o meu pai. Em vários momentos da vida. Os dois eram bancários. Então a minha mãe trabalhava de igual para igual com o meu pai. Ó, igual aos ancestrais, não é? E quando ela chegava, só que a minha mãe já teve a chance de ter dinheiro e a gente tinha empregada doméstica em casa. Então, ela conseguia fazer esse movimento, chegar em casa, a casa estava organizada, tinha empregada que era babá, e juntava tudo e organizava tudo. Mas essa foi a possibilidade da minha mãe e do meu pai. Mas mesmo assim, trabalhava muito no banco, exaustão. Chegava em casa, muitas das vezes na minha lembrança, com enxaqueca, mal, cansada, irritada, irritadíssima. Mal-humoradíssima. E eu, criança, tava esperando por ela em casa, né? E a mãe vai chegar. E eu me lembro dela muitas vezes nesse lugar, então eu queria que ela chegasse feliz e não era o que acontecia. Então comecei a entender que se ela chegava daquele jeito, eu fiquei esperando por ela o dia inteiro e ela chegava daquele jeito, ela me rejeita. Ela não gosta de mim. Eram poucos os momentos em que minha mãe dava aquilo que eu queria, aquele carinhozinho que eu queria. Aí daí eu cresci e comecei a ir pro mundo das relações aceitando migalhas. Sabe por quê?
Porque na minha cabeça eu recebia migalhas da minha mãe. Porque eu fui criada dentro de um sistema que me programou para entender que o amor era escasso, era de pouquinho em pouquinho. Então eu vivi muitas relações com dependência emocional, aceitando migalha. E se eu aceito migalha, sou rejeitada, eu me valorizo muito? Eu valho muita coisa? Eu mereço muitas coisas? Então, o que eu faço? Eu tô sempre fazendo mais para provar o meu valor. Eu tô sempre me esforçando bastante para provar que eu mereço alguma coisa. E aí eu vou pra vida e faço muito pelos outros. E tô sempre prestando atenção no que os outros precisavam. Por quê? Porque quando eu era pequena, eu prestava atenção no que a minha mãe precisava para ter a atenção dela. Então eu sempre me antecipava, eu era preventiva. Como? Eu já sabia que minha mãe funcionava daquela forma e para eu ter um pouco da atenção dela, eu me organizava e já preventivamente fazia algo por ela antes dela me pedir, por isso não parava quieta, para ter a atenção dela, a Rafaela, filha querida, maravilhosa. Aí eu cresço, vou pro mundo, pras relações e vou fazendo o quê? Fazendo mais, sempre fazendo mais, dando mais e recebendo sempre de menos. E quando eu faço mais, cuido mais, ajeito mais pelos outros, presto mais atenção nos outros do que em mim, vivo contextos de dependência emocional, me desvalorizo, não acredito que mereço, me diminuo, aceito migalhas, baixa autoestima. Olha que maravilha! Pois é. Só que essa história de mulher que trabalhava muito, que chegava cansada, irritada em casa, não é só a história da minha mãe. Isso começou há muito tempo. Quando aquelas mulheres lá precisaram arregaçar as mangas e fazer o que precisava ser feito. Porque não tinha outra opção. Então, a mulher polarizada no masculino, de fazer tudo, de servir o outro, de fazer mais pelo outro. Na verdade, é a história das mulheres que foram silenciadas, caladas, que não tinham prazeres, que não cuidavam delas. Elas tinham que sempre cuidar dos outros. Depois, se sobrasse tempo, quem sabe, talvez ela cuidasse dela. A história da rejeição é muito mais também sobre o quanto eu me coloco em segundo lugar, o quanto muitas vezes eu me rejeito em prol dos outros. É quando você oferece o seu melhor copo, o seu melhor prato, sua melhor louça para visita, não para você. O melhor pedaço é sempre para o outro, não é para você. Gasta mais dinheiro no presente para as pessoas ou no carro para aparecer para as pessoas do que com você. Tá sempre provando para os outros o quão incrível você é, sendo que você não acha isso de você. Na verdade, esse formato dessas mulheres e de tudo isso criou um monte de mulheres fakes. Eu era um fake ambulante. Só consigo falar disso hoje porque eu me curei disso. Era uma mentira completa. Uma arrogância sem fim. Uma mulher macho, sabe? Fortona. Eu não tava de frente pra minha vida. Eu tava de costas olhando para as minhas ancestrais e fazendo igual a elas. Como se eu pudesse dizer a elas, ó, por vocês, minhas queridas ancestrais. Eu fico machona igual. Tenho relações ruins iguais a vocês. Tenho dependência emocional igual a vocês. Vivo exausta, cansada, irritada. Vivo escassez financeira por vocês. Como vocês. Tenho uma vida difícil, dura, igual a vocês. Mudo de cidade várias vezes, igual a vocês. Tenho medo, angústia, ansiedade, tristeza, medo de ficar sozinha, igual a vocês. As histórias da sua família contam as histórias da sua vida. Isso tudo que aconteceu na sua vida, essa mãe que você tem, esses traumas que você tem, eles começaram muito antes. Eles têm uma origem. Rafa, mas como assim? Uma coisa que aconteceu lá 3, 4 gerações atrás, ou mais, ou menos. Como que isso influencia na minha vida? Então vamos lá. Os ambientes nos moldam.
Quando a gente é criança, até os nossos 7 anos, a gente tá numa energia chamada teta. Energia teta é uma energia de absorção, a gente absorve absolutamente tudo. Muito mais do que você me fala, do que eu ouço, é o que eu sinto sobre o que você sente. Pois é, até os 7 anos estamos sendo programados. Isso, Cris, como quebrar isso? É disso que a gente vai falar. Então entenda, ali a gente tá absorvendo tudo. Lembra? Volta na história. Aquela criança pequenininha que atravessou o navio junto com o pai e com a mãe, estava absorvendo todos aqueles medos, aqueles traumas. Chegou no Brasil, toda aquela história de escassez, estava vivendo. E tá aí, depois dos 7 anos, você já programou, já tá tudo instalado e você vai replicando, revivendo coisas, situações, pessoas, momentos para reviver e ativar coisas antigas em você. Então, o ambiente nos molda. A nossa família, os costumes da nossa família. Mas a epigenética também vai contar, isso tá no nosso DNA. A nossa história tá no nosso DNA. Então vamos lá, a gente tem 7 corpos, esse corpo físico é só um deles. Os outros corpos continuam vivos, mesmo que as pessoas já tenham morrido. Então a gente chama isso de outras consciências que tem por aqui. Sabe, vou contar uma história pra vocês. Dentro de todas essas histórias que eu tô contando. Bora. Cara, eu era uma menina muito irritada. Meu Deus, que bicha braba. Braba. Raivosa, sabe? Raivosa. Eu ia de 0 a 100 em menos de um segundo. É tipo assim, uma panela de pressão. Bum! Explodia. Uma raiva. E depois que vinha a raiva, só falava besteira. Raivosa mesmo. Braba. Um belo dia, me lembro como se fosse agora, eu briguei muito com o meu irmão, que é uma das pessoas que eu mais amo na vida. Eu briguei muito com o meu irmão, ele nem deve lembrar disso. Eu briguei muito com ele porque eu falei pra ele comprar frango, que eu ia fazer um estrogonofe de frango. E eu queria que ele comprasse os filezinhos sassami e não um peito de frango. E ele chegou em casa com um peito de frango, tipo, nada a ver, eu ia cortar igual. Mas eu fiz um escândalo tremendo. O cara já tinha ido no mercado, chegou, fiz um escândalo. Contando aqui parece idiotice, né? Mas é isso. E passou uns 3, 5 minutos, nem isso. Eu lembro que eu tava lá na cozinha da casa do meu pai, quando eu morava lá ainda. E me deu uma vontade de chorar. E eu comecei a me questionar. Cara, da onde que veio essa raiva, meu? Parecia uma demônia de raiva, raivosa. Uma pessoa, sabe? Perdida. Um negócio que vinha de dentro. Eu nunca entendi aquela raiva. E aí eu comecei, lá naquela época, sei lá, isso, uns 8, 9 anos atrás, não tinha o Instagram, o povo falando de constelação, eu não conhecia constelação, terapia, autoconhecimento, não fazia psicólogo, nada disso. Eu só sabia que eu tinha uma raiva tenebrosa. E eu comecei a perceber que aquela raiva não era minha, porque eu não identificava aquilo. Eu lembro que eu fui pedir desculpa pro meu irmão e eu falava assim, eu não sei por que eu fiquei com tanta raiva. Eu não sei. A mesma coisa acontece com a nossa insegurança, a mesma coisa acontece com o nosso medo de ficar sozinha, a mesma coisa quando a gente aceita migalha, a gente não sabe por que faz as coisas, a gente só faz. Então, anos depois, fui descobrir que essa raiva, ela vinha dos meus ancestrais. Era uma raiva que vem de longe, vem de longe. Olha lá, Cris, eu tenho essa raiva. Ponto, Cris. Identifica ela como algo que está comigo, mas não é quem eu sou. Porque todo ser humano tem raiva, tem medo, tem angústia, insegurança, a gente tem isso. Todos temos. Assim como a gente tem amor, alegria, felicidade, gratidão. Mas tem uma raiva que é uma raiva ok de ter. Que é a sua raiva. Quando você tá com raiva, tu fiquei com raiva mesmo. Agora, aquela raiva que parece que vinha o capiroto pra fora, cara, perdida. Era assim mesmo, tá? Não tô aumentando, não. Ali eu comecei a entender que parece que essa raiva não é minha. Parece que eu sou dominada por algo
E aí vinha uma cegueira, eu ficava cega. Ó, cega de raiva. Anota rodapé mental. Problemas de visão na família contam histórias. Os olhos são a janela de expressão da raiva. Cego de raiva. Ai, meu avô quase cego no fim da vida. Junto com Alzheimer, queria esquecer. Então eu tinha muita raiva, um contexto muito duro, muito pesado. E eu que sou neta desse povo todo. Eu sou neta desse povo, bisneta, trisneta, tataraneta, de pessoas que atravessaram o oceano morrendo de medo, morrendo de raiva, num contexto de guerra, de miséria. E em 2000 e sei lá que ano que era, nós estamos em 24, 2006, 2008, 2010, mais ou menos, 2011, eu me vi explodindo de ódio. Eu tinha 21 anos. E eu não fazia a menor ideia que a história daquele povo tinha a ver comigo. Foi quando eu fiz a minha primeira constelação. Na primeira constelação apareceram meus ancestrais na guerra. E eu comecei a entender tudo, tudo. O ódio que tinha ali, o medo que tinha ali. E eu comecei a descobrir que as histórias não eram sobre meu pai e minha mãe, que eu tinha tanta raiva, sabe, guardada de algumas coisas, de histórias. As histórias da minha família contam, na verdade, as minhas histórias. Quanto menos eu sei sobre as histórias deles, dos meus ancestrais, menos eu sei sobre mim. Menos você sabe sobre você. Então, meu povo, a nossa família, a ambiência, a religião, os lugares que frequentavam, o jeito que eles tinham. Ai, Rafa, mas eu não gosto da família do meu pai, não sei o que lá. Pois é. É lá que tá o ouro. O que fazer para superar o medo de ficar só? Estou há 27 anos casada, mas acabou tem 6 anos e não tenho coragem de ir. Ele é narcisista e acabou com o meu emocional. Pois é, Joelma, vamos entender uma coisa? Vai doer isso que eu vou te dizer, mas ouça com muito amor. Não foi ele que acabou com o seu emocional. Seu emocional tá quebrado desde muito tempo. Uma mulher que não se reconhece, que não se valoriza, que tem crença de não merecer, tem provavelmente escassez, outras dependências além da emocional. Traumas de rejeição, de traição, de abandono, de humilhação. O seu lugar, o lugar de quem quer resolver essas coisas todas é aqui, ó. Digita eu quero para ser mulher de sucesso. Terça-feira vai começar o curso Mulher de Sucesso, é gratuito. São 8 aulas para você começar a entender sobre você. 8 aulas pra gente começar a ir profundo nessas histórias, para você começar a entender de verdade, dentro para fora, como você funciona, e a gente vai caminhar em direção ao quê? A solução. Como é que a gente resolve isso tudo? Rafa, você tá falando que a gente tem um script, né? A gente tem uma programação. Imagina esse copo aqui, tá? Esse copo é você. 5% de você é essa parte aqui que você consegue racionalizar, que você consegue pensar sobre. Essa parte que a gente tá falando aqui é a parte consciente. Mas 95% de você é essa parte escondida aqui, essa parte inconsciente. Isso tudo aqui é responsável pelas suas reações. Sabe aquelas raivas? Aquilo de se desmerecer, de fazer tudo e de não ir embora, de ter baixa autoestima, de mesmo depois de tudo que aconteceu no meu relacionamento, ainda assim eu não vou embora porque eu tenho medo de ficar sozinha. Pois é, aqui dentro de 95% de você, mora o seu inconsciente. Mora tudo que você não sabe sobre você. Como é que a gente navega dentro dessas águas? Porque se a gente não entrar aqui e alterar o que tem lá dentro de você, nada vai mudar. Nada vai mudar. Então, como é que a gente altera? Aqui, com constelação familiar. Com constelação familiar, eu alterei toda a história da minha vida. Por quê? Porque eu fui programada para viver dependência emocional, com rejeição, com medo de ficar sozinha, raivosa, estressada, irritada. Aquela mulher que faz qualquer homem se sentir um bosta do lado dela, porque eu fazia questão de falar quão lerdo a pessoa era, o quanto eu fazia melhor as coisas, chegava e dominava as rodas. Eu fui construída para ser assim. Aquela mulher, igual daquela época. Engraçado, quando eu faço assim, tem um muquezinho aqui, eu vejo elas, fortonas mesmo. Só que com
com a constelação familiar, eu comecei a fazer ajustes internos. E transitei de carreira, cheguei nesse lugar de treinador emocional, construí cursos, construí treinamentos, tudo que vem de dentro, magnética, no meu feminino. Construí uma relação bonita e gostosa. Vivo uma vida feliz, moro de frente pro mar. Sento com pessoas diferentes. Prospero na vida. Porque eu parei de fazer como eles, por eles. Chegou o momento de não repetir as histórias. É tempo de eu chegar pro meu sistema familiar e dizer: eu agradeço tudo o que vocês fizeram. Peço que me abençoem para que eu faça diferente a partir daqui. Não preciso mais repetir a escassez, a dependência emocional, o medo de ficar sozinha. Mas como que a gente faz isso? Dentro de constelações. E dentro da Mulher de Sucesso é isso que você vai encontrar. Profundidade, autoconhecimento, mais movimentos sistêmicos. Precisa se inscrever, digita eu quero, vai chegar no seu direct, se inscreva, é gratuito. Você vai entrar num grupo do Whats, a gente vai fazer todas essas aulas pelo Zoom. Terça-feira começa a primeira aula, tá? Terça-feira começa a primeira aula, você vai entrar no Zoom e vai participar. Tem todos os temas lá. Tem uma pergunta aqui, que eu vou voltar aqui. E quando você mora longe da família antiga e não sabe nada? Cris, tá tudo certo. Não precisa agora, ai meu Deus, eu não vou saber quem eu sou. Vai conseguir descobrir. Sabe por quê? Porque dentro dos seus movimentos é fácil entender onde é que estava. E dentro das constelações, qual foi a história? E dentro das constelações a gente chega nesses lugares. É o inconsciente conta todas as histórias que a gente não faz ideia sobre a gente. Então, quem tem família viva, vovó, e você deseja, você sente vontade de ir lá, eu sugiro muito que você vá. Senta um dia lá com a sua avó, com a sua tia-avó. E pergunta, como é que era lá na infância? De onde que a avó veio? Perguntas como essa. Vó, você gostava do vô pra casar com ele? Você conheceu outros homens, vó? Ô, vô, você gostava do seu trabalho? São coisas que provavelmente ninguém nunca perguntou pra ele. A relação era boa? Ou não? Era briga, bronca. Vó, você se sentia em paz? Você se sentia em paz do lado desse homem ou não? Cheguei agora, qual é o primeiro passo? Primeiro passo, Milene, escrever eu quero e participar da Mulher de Sucesso. Estamos indo para lugares muito profundos dentro de nós. As histórias da nossa ancestralidade contam as nossas histórias, porque viemos de padrões familiares, de repetições, de dependências. Então, se você desejar ajustar a sua vida, você vai ter que fazer diferente. Você vai ter que estudar o que ninguém nunca estudou. Você vai ter que se aprofundar o que ninguém nunca se aprofundou. Então, prestem atenção, tá? Quem quiser participar é só digitar eu quero. Aí vai chegar um direct pra você. A minha equipe vai mandar pra você. Chega um direct e você se inscreve, tá? É só pra mulher, tá bom? Homens, em breve vai ter algo pra vocês. Mas por hora é só pra mulher, tá? Então, o que você vai fazer para sair dessas dores, para sair desses medos, para sair dessas repetições que eu não aguento mais, Rafa? Então, sabe como a cura acontece? Quando alguém está disposto a sentir aquela dor. Lembra que eu disse no começo? As nossas ancestrais não tinham nem tempo para sentir dor? Ligava o tratorzão e vambora? Não dá tempo de sentir dor? Então, não dava tempo delas sentirem. Elas também não queriam sentir aquele medo. Era melhor fingir que não estava acontecendo. Ah, eu via que o marido traía, mas era melhor ver que não tava. Tá vendo o fake? Eu prefiro fingir que eu não vi. Eu prefiro fingir que isso não tá acontecendo. Eu, que vim de uma família bonitinha, de concursados, nunca faltou dinheiro. Pois é, mais um padrão de escassez financeira que só Jesus amado. Tão real que por muito tempo na minha vida eu não queria entrar na minha conta bancária de medo do que eu ia ver lá.
Então eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver. Síndrome da impostora. A gente pode chamar de síndrome da impostora. É o fake ambulante. Você fala que não está... Não, tá tudo bem, vai lá com seus amigos. E por dentro tô num ódio, num veneno, criando 1000 ideias na minha cabeça. 1000 histórias na minha cabeça. Você ficou com raiva, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo bem. E por dentro tá queimando. Não falou que não gostou. E come comida que não gosta, e não reclama no salão, tá lá dividido, vê a pessoa cortando o cabelo tudo errado, e não tem a capacidade de dizer nada. Pois é, porque você tem um contexto de se desvalorizar, de se colocar em segundo lugar. Você tem um contexto para não prosperar. Você foi construída, scriptada para ter uma relação difícil. A culpa não é do seu pai e da sua mãe, não. A gente fala disso para você entender de onde vem, mas o negócio começou muito antes. Muito antes. Tá fazendo sentido, gente? Tá chegando aí no coração de vocês? As histórias da nossa família. Ah, vamos aumentar as histórias. Vem comigo. Então, teve uma história lá que eu fiquei sabendo do meu vô. Muito, Maria Regina, que bom. Do meu vô, que tô me identificando com muitas coisas que tu tá falando. Que bom, Mi. Então, teve uma história onde o meu vô estava prosperando com as terras que vieram do pai dele, então meu bisavô. E um dos irmãos do meu vô disse que, essa é a parte da história que eu sei, que só o meu vô não tava prosperando, meu vô tava roubando o vô dele, o pai dele, meu bisavô. E o que a minha avó conta é que não era verdade, meu vô, né, enfim. Mas taxaram o meu vô como um cara que estava roubando o pai dele. Com isso, teve um racha na família. O sobrenome do meu vô é Magione, e desde pequena eu ouço essa história. Os Magione lá na cidadezinha, os Magione da família do meu vô e da minha avó são os Magione pobre. E tinha outros Magione, que era o irmão desse vô que falou que o meu vô estava roubando, são os Magione rico. Quando eu nasci, essa história já tinha acontecido há séculos, e eu só vim ouvindo essa história. Então eu fazia parte dos Magione pobre. Eu namorei um cara daquela cidade que o vô dele, eu escutei o vô dele falar, não namora com ela não, ela é pobre. O quanto isso instala na gente? O quanto isso gruda na gente? O quanto aquele bullying que você sofreu na sua vida gruda em você? E você passa a vida toda querendo sair da pobreza, que nunca vivi, mas eu era taxada como isso tudo. E no futuro, eu não entro nem na minha conta bancária para ver o que tem lá, porque eu tinha medo. Medo do quê? Da pobreza. Medo do quê? Da escassez financeira, que é o padrão familiar. Olha lá, meus pais brigavam muito, cresci em meio à turbulência e violência de ambas as partes. Pois é, Joelma. Isso era muito comum. Então, para você, viver em pé de guerra, viver uma relação tóxica, é um lugar comum. É um lugar familiar. Se te oferecerem paz no relacionamento, talvez você nem consiga ficar, talvez você ache monótono, talvez ache chato. Porque não é familiar. É tipo aquelas pessoas que terminam com aquela pessoa tóxica, se relaciona, casa com outra que é maravilhosa, mas fica lembrando o resto da vida daquele um lá que acabou com você. Pois é. Porque você ama aquela pessoa? Não. Porque você lá é um lugar familiar. Aquela pessoa veio para te trazer um padrão familiar, para que você resolvesse, para que você sentisse no fundo da alma, para curar e procurar ajuda, curar e nunca mais ter que passar por aquilo. A minha função aqui nesse Instagram, a minha função numa live, a minha função criar uma mulher de sucesso, criar 8 aulas gratuitas com movimentos sistêmicos é para as mulheres, homens também, mas especificamente aqui, nesse caso do Mulher de Sucesso, para que mulheres acordem. Isso que você vive na sua vida não é que você foi programada porque Deus quer que você pague por alguma coisa de karma lá não sei da onde. É para você aprender, para você evoluir. Essa foi a minha história, essa é a sua história.
A gente nasceu aqui nesse mundo, na minha compreensão, pra quê? Pra evoluir como ser humano. E pra evoluir dói. A gente faz um monte de coisa que a gente não quer, porque se a gente fosse imaginar, o que eu imaginaria da minha vida? A gente imagina 300 mil coisas. Mas o que de fato acontece? Aí a gente bota expectativa no outro, a gente bota a culpa no outro, a gente passa a vida achando que o problema é a nossa mãe, a gente passa a vida achando que o problema é o marido narcisista, a gente acha... Que horas que a gente vai se responsabilizar, entender, internalizar nossas histórias, entender que eu sou a pessoa mais tóxica do mundo comigo mesma? Eu era. Eu sempre me deixei em segundo plano. Os outros eram sempre primeiro do que eu. Eu me desvalorizava, fazia tudo pelos outros. Com isso, eu era uma ogra do pântano, raivosa, vivia irritada, odiava o meu trabalho. Nossa, odiava com todas as forças. Meu nome é Ariana. Vivi uma relação tóxica, fui traída dentro de casa, fui espancada. E eu quero tirar ele da minha cabeça. Eu quero me libertar e tocar minha vida. Ariana, escreva no chat, mulher de sucesso. E você vai entender, primeiro, entender o porquê isso aconteceu. E entender o que você precisa fazer para sair desse lugar. Não vou dizer para vocês que isso é uma tarefa fácil. Não é, cara. Dói. Dói muito. Mas eu topei atravessar. E eu posso dizer do lado de cá do rio que foi a melhor coisa que eu fiz. Olhar para aquilo que dói em mim, para doer, curar e nunca mais ter que passar pelas coisas que eu passei. E nunca mais ter que viver um contexto de dependência emocional. E nunca mais me sentir manipulada de novo. Por que eu fui manipulada? Porque o outro era péssimo? Não. Porque eu não tinha recursos internos para enxergar aquilo. Eu estava cega. Assim como eu estava cega de raiva. Se eu vivi contextos, então, ali... Deixa eu ver o nome. A Ariana falou. Viveu uma relação tóxica. Então, só aqui a gente já começa a entender. Ari, ouça com muito amor, tá bom? Você não é 100% responsável por nada. Só 50% responsável por tudo que acontece na sua vida, metade da outra pessoa. Se você viveu uma relação tóxica, é porque você tem um contexto tóxico interno. Onde você se deixa para depois, onde você se desvaloriza, foi traída, traumas de traição, feridas de traições, foi espancada. Isso aí provavelmente é um ambiente familiar. Se buscar na história da sua família, isso já aconteceu outras vezes. Eu quero tirar ele da cabeça. Por que eu não tiro da cabeça? Porque ele veio e encaixou. Eu com esse padrão familiar de dependência emocional, de me desmerecer, de me desvalorizar, de me diminuir, de ser traída, de ser humilhada, de ser abandonada, de ser... N mil coisas, N possibilidades, vem e encaixa certinho no homem que vai acionar tudo isso em mim. Mas não foi ele que criou isso em você. Ele acionou isso em você. E ele acionou porque ele é mauzão? Não. Ele acionou porque foi assim que ele aprendeu lá com a família dele também. Com aqueles homens grosseiros, violentos, alcoólatras, traidores. A história da família dele também vai contar essas histórias para ele. Além disso, nós viemos de um contexto onde nós, mulheres, fomos silenciadas, não é? A gente não tinha direitos, a gente não era reconhecida, a gente tinha que era mais aqui calar a boca. Gente, se a gente veio desse contexto, nós mulheres viemos desse contexto, entenda, os homens vieram do contexto dos homens que tinham voz, os homens podiam, o machismo imperava, eles podiam. Então é natural que muitos dos homens hoje também têm esses outros contextos que acionam para você reviver como se fossem relações de 1910 em 2024. Por quê? Porque vocês são pessoas ruins? Não! São só pessoas dentro de um padrão repetitivo de histórias familiares. Verdade, faz sentido. Ele veio de família sofrida. Ele viu o pai dela batendo na mãe dele. Então, eu tô dizendo que agora você tem que amar e coitado dele. Não. Pelo contrário. Você vai compreender primeiro os seus motivos. Ó, só pelo que a Ari escreveu aqui. Rapidinho ela já foi entender o lado dele. Tá vendo como ela é uma mulher que tá sempre olhando pro outro? Depois para si? É muito mais fácil a gente enxergar a vida do outro. Essa é a minha história.
Nossa, eu sou maravilhosa para ver entender o problema do outro e solucionar o problema do outro. O meu? Nossa, que dificuldade, meu Deus do céu. Uma dificuldade sem fim. Por quê? Porque eu vim de uma família onde as mulheres precisavam cuidar dos outros, dos filhos, do marido, da casa, do trabalho. Depois, se desse tempo, quem sabe, talvez elas cuidassem delas. Eu sou filha, neta, bisneta desse povo. E com você não é diferente. Com o seu marido não é diferente. Com a sua sogra não é diferente. Ai, a minha sogra se mete na minha vida. Pois é. Primeiro que tem coisas que você precisa organizar. Por que você tem uma sogra que se mete na tua vida? Por que você atraiu isso pra sua vida? Você é 100% responsável por isso? Não. Tem a parte dela. Que é dela. Só que o fato de você entender como a vida funciona, como os padrões familiares funcionam, em uma conversinha de 10 minutos que você escuta algo sobre a pessoa, sobre a família dela, sobre a história dela, você já começa a entender e, agora eu entendi. Exemplo, aquela minha avó, mãe do meu pai. Eu fui dar de presente pra ela algo, um presente, um pijama bonitinho. E na hora que ela recebeu, ela abriu. Não. E não conseguiu ficar com o presente. Por quê? Porque dentro dela, ela não merece. Porque dentro dela, ela é uma pessoa escassa. Porque ela não pode. Porque ela se desvalorizava. Porque ela é uma Zé Ninguém. Como que ela vai conseguir receber um presente incrível de uma neta dela, sendo que ela acredita que não merece? No mesmo momento, ela, não, isso aqui dá pra fulana lá que tá precisando mais que eu. Na época, eu era pequena, devia ter uns 14 anos, eu acho. 11, 12, sei lá, por aí. Mas eu fiquei com tanta raiva da minha avó. Eu fiquei com muita raiva da minha avó. Eu fiquei no veneno, eu fui embora da casa dela. Que véia lazarenta que não quer esse presente, não gostou. Ai, que mal amada, pelo menos me enganasse, depois fizesse o que quisesse com o presente. Pois é, porque eu não entendia que a minha avó não sabia receber. Porque ela passou a vida dando e não recebendo. Não foi contra mim. Ela não fez aquilo porque ela tava com raiva de mim. Ela fez aquilo porque ela não sabia o que fazer com um presente bom. Ela nunca recebeu nada do mundo, ela não sabe o que fazer com aquilo. Assim é a gente. Só que sem entender do que tinha por trás, eu, inconsciente, não sabendo o que estava acontecendo, sem informação, fiquei com raiva dela. Fiquei com raiva. Vocês entendem que por causa de uma má informação ou por uma desinformação, por uma cegueira familiar, a gente fica com raiva das pessoas, a gente não tem compreensão por nada. A gente acha que o fulano buzinou e ele tá com raiva da gente. A pessoa no trabalho chega com a cara feia, fechada, e você acha que é com você. Já começa a dar ansiedade porque o chefe tá com a cara feia. Cara, que mundo é esse que a gente acha que tá todo mundo contra nós e fazendo coisas contra a gente? O nome disso é desinformação. E aqui nesse Instagram é um lugar para você chegar, consumir os conteúdos e mudar, transformar a sua vida. É você que tem esse poder. Você vai usar o que a Rafaela traz para você, a comunicação dela chega no seu coração, você usa tudo isso para mudar, transformar a sua vida. Um degrau, eu sou um degrau na sua vida, se você quiser. Então, meu povo, as histórias da nossa família contam os motivos pelos quais nós somos como somos. E com isso podemos enxergar a verdade e então vir para uma mulher de sucesso, mergulhar, constelar, arrumar de dentro para fora, de fora para dentro, para que de repente você comece a ter novos comportamentos na sua vida. A história da minha avó, que não recebeu um presente, eu vou contar um negócio pra vocês. Se você fosse me chamar para jantar e pagasse a conta, eu me sentiria muito mal. Muito mal.
Por quê? Porque assim como a minha avó, eu também não sabia receber. Ai, mas eu queria viver um relacionamento incrível. Pois é, mas eu não sabia receber. Como é que eu vou viver um relacionamento incrível se eu, mulher, não sei receber? Então, eu vou namorar com quem? Eu vou namorar um cara que também não sabe me dar nada que eu preciso. Eu vou estar sempre na falta, na escassez. E ainda vou botar a culpa no cara. Essa foi a minha história. E não tem nada diferente na sua. E qual que é a minha diferença da Rafaela pra você? A diferença é que eu comecei a estudar e perceber, entender coisas alguns anos antes. A nossa diferença são anos de estudo, só isso. Rafa, então quer dizer que eu posso reconstruir minha vida, minha relação, meu trabalho, tudo que eu imagino, viver uma vida legal nessa vida ainda? É isso que eu venho fazendo aqui. Mudando a minha vida e através da minha, eu ajudo a transformar a vida de outros. Por quê? É como se eu estivesse olhando para as minhas ancestrais, aquelas fortonas, e tô dizendo para elas, valeu a pena tudo que vocês fizeram. Vocês pagaram um preço muito alto. Vocês viveram uma vida difícil para que eu, as próximas gerações, pudessem viver uma vida incrível. Ah, então não vou esperar as próximas gerações, não. Eu vou fazer da minha vida agora incrível. E esse é o seu trabalho. É você que tem que fazer a sua vida ser incrível. Não eu, nem ninguém, nem Deus. Aí Deus vai arrumar a minha vida. Não, você tem que entrar em ação. Deus tá o tempo todo aí com você. Deus é você. Só que você tem que agir. Então, meu povo, escreva aí eu quero, se inscreva no Mulher de Sucesso. É gratuito, 8 aulas, só pra mulher, pra gente falar dessas coisas aqui doída, mexida, sabe? São 4 semanas de aulas gratuitas que você vai ficar bem mexida, bem esquisita. Paga o preço. Paga o preço e a colheita tá logo ali. A colheita vem logo ali. Confiem, tá bom? Domingão. Vou botar aqui a musiquinha da Itália. Eu só posso dizer que bom, Mia, ansiosa para as aulas. Eu só posso dizer que como se eu estivesse vendo as minhas ancestrais trabalhando. Pois é, ancestrais, eu também gosto de trabalhar. Eu também gosto de abrir uma live no domingo, chuvoso, em vez de ficar deitadinha ali com o meu amor, não. Tô aqui transformando vidas. Quanto mais... Eu imagino que a vida é como se fossem postes de luz. Um dia eu ajustei minha luz. Vou transformar a minha vida e viver algo extraordinário. É isso. Por você e por todas elas. Acendeu a luz do seu poste, ajuda outras pessoas a acenderem a luz também. Foi para isso que você nasceu, foi para isso que eu nasci. Isso é propósito, isso é vida. Foi isso que essas mulheres queriam. Atravessaram o oceano para tentar uma vida melhor. E eu tô aqui para dizer que deu certo. Deu certo. A bisneta, a trisneta, a tataraneta de vocês funcionou, prosperou. E você? Você não veio aqui para se lascar, não. Você veio aqui para dar certo. Tá bom? Beijo. Bom domingo. Boa semana. Vejo vocês terça-feira, 19h, no Zoom. Não percam. Tchau. Beijo, Ari.